Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o USTK11, que é um novo ETF da Investo, uma gestora independente que está para estrear aí na Bolsa de Valores. Ele é um ETF que replica um índice de ações americanas formado por cerca de 350 empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft, PayPal, Mastercard, Visa e várias outras. Será que vale a pena investir nesse ETF? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você se interessa por assuntos como esse, eu já te convido aqui logo de cara a deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho para você receber as notificações dos meus próximos vídeos. Vamos aqui então, sem enrolações, videozinho bem rápido para a tela do meu computador para a gente ver a notícia de divulgação do USTK11 e ver também as principais informações sobre esse ETF. Eu tô aqui com a notícia, tudo sobre o USTK11, novo ETF de Big Techs que chega a B3 no final de julho. O fundo da gestora Investo vai replicar um índice listado em Nova York com exposição a mais de 350 empresas de tecnologia e as cotas serão negociadas a partir de R$10. Essa daqui é a definição de ETF, caso você não conheça. Um ETF é um fundo de investimento, assim como a gente tem os fundos tradicionais de investimentos em ações, só que eles são normalmente geridos de forma passiva. Eles vão replicar um determinado índice de mercado. No caso aqui, o USTK11 vai replicar esse índice formado por 350 empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia de forma bem breve, só para a gente entender. Um novo ETF, um fundo de índice focado em Big Techs americanas, está em período de reserva e chega a B3, a nossa Bolsa de Valores, no próximo dia 28 de julho. Trazido pela gestora independente Investo, como eu já falei, o USTK11 vai replicar o ETF VGT, que é um ETF que está lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então esse ETF aqui, ele não vai replicar diretamente um índice, ele vai replicar um outro ETF. A gente tem aqui o VGT, que está listado lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e o USTK11 aqui no Brasil vai replicar o VGT. E o VGT, por sua vez, vai replicar o determinado índice aí formado pelas 350 empresas que eu já vou te mostrar. Esse funcionamento pode parecer um pouco estranho quando você olha à primeira vista, mas boa parte dos ETFs daqui da Bolsa de Valores brasileira funcionam assim. Se a gente pegar o IVVB11, por exemplo, que é um ETF que investe no S&P 500, ele também funciona da mesma forma. O IVVB11, ele replica o IVV, que é um ETF lá dos Estados Unidos, e não o S&P 500 diretamente. O que esse USTK11 vai fazer, então, é simplesmente comprar cotas desse outro ETF, o VGT, que está lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí, por meio dele, o investidor vai ter acesso a mais de 350 empresas do setor listadas nos Estados Unidos, como Apple, Microsoft, Visa, PayPal, Zoom, Mastercard, Salesforce e HP. Além da exposição a Big Techs, o USTK11 também inclui pequenas empresas emergentes do setor, efeito conhecido como cauda longa. Segundo a Investo, isso permite que o investidor se beneficie com seu crescimento nos próximos anos. Bem legal. Dentro desse ETF aqui, então, a gente vai ter tanto empresas grandes, gigantescas e já consolidadas, como Apple e Microsoft, mas a gente também vai ter empresas aí emergentes, empresas com um grande potencial de crescimento no longo prazo. E ele mostra aqui pra gente na notícia, embora o ETF original seja o ETF VGT, que é um ETF lá dos Estados Unidos, como eu já falei, que replica esse índice aqui, né, que tá em negrito, o USTK11 surgiu como uma alternativa para que o investidor brasileiro tem acesso a este produto diretamente pela B3, sem que você precise abrir uma conta em uma corretora americana. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, essa relação de corretora americana, corretora brasileira, ETF brasileiro, ETF americano, no final do vídeo, beleza? Fica aí, que é um ponto bem importante. Aqui embaixo a gente tem algumas informações importantes sobre a taxa de administração desse ETF, que é de 0,64% ao ano. Não é uma taxa muito grande aqui quando a gente compara com os fundos ativamente geridos, né, os fundos tradicionais de ações, por exemplo, mas quando a gente compara com os ETFs lá dos Estados Unidos, é uma taxa bem elevada sim. Eu vou te mostrar depois a taxa de administração do VGT, que é o ETF original. Mas essa taxa de administração vai ser recolhida proporcionalmente até o 5º dia útil de cada mês. E além deste percentual, será cobrada também uma taxa referente ao ETF VGT de 0,10% ao ano. Desta forma, o custo total de administração para o investidor será de 0,74% ao ano. É uma taxa aqui que eu diria relativamente alta para um ETF quando a gente compara com os ETFs lá dos Estados Unidos. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Vamos continuar aqui na notícia. O imposto de renda do fundo será de 15% sobre o ganho de capital e é descontado na fonte, ou seja, não existe aqui a isenção para vendas até R$20 mil como existe nas ações. Essa isenção só vale para as ações. Se você comprar uma cota desse ETF e vender com lucro, você vai ter que pagar aqui 15% de imposto de renda sobre o seu lucro. Fechado? Guarda essa informação aí porque ela vai ser importante também para a nossa discussão do final do vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui no tal índice que o VGT replica, né? O STK11 vai replicar o VGT, então a gente precisa conhecer o índice que o VGT replica, que é esse índice aqui.
O índice replicado pelo ETF é composto por mais de 350 companhias de tecnologia. Entre os principais setores estão hardware e armazenamento, ocupando aqui 22%, software, ocupando 20%, chips, 17%, processamento de dados, 15% e aplicações digitais, 14%. Há também, em menor proporção, companhias do segmento de serviços de TI e internet, equipamentos, semicondutores, eletrônicos e de comunicação e componentes eletrônicos. Pelo valor de mercado, informação bem interessante, o índice é composto por 61% de mega caps, que são empresas aqui acima de 100 bilhões de dólares de valor de mercado, 22% de large caps, né, são empresas entre 10 bilhões e 100 bilhões de dólares de valor de mercado, 12% de medium caps, né, e 5% de small caps, de empresas pequenas que têm aqui até 2 bilhões de dólares de valor de mercado, e esse índice é rebalanceado trimestralmente. Ou seja, vai ter aqui um giro de empresas trimestralmente, uma atualização das empresas que devem estar nesse índice de acordo com os critérios que ele segue. Se a gente entrar aqui no site da Investo para entender um pouquinho melhor como esse ETF funciona, a gente tem uma apresentação bem legal sobre o STK11. Eles trazem aqui essa página no site deles, tem até um vídeo de apresentação. Mas não vamos assistir não, porque as principais informações já estão aqui embaixo. A gente tem o nome do ETF, o índice que ele replica aqui, né? No caso, o índice que o ETF que ele replica vai replicar, né? Já que ele é um ETF de ETFs, vamos colocar assim. O valor da cota aqui é de R$10, né? Vai começar a ser negociada por esse preço. E a taxa de administração aqui, como a gente já viu, é de 0,64%, mas tem ali 0,1% a mais, que é o custo do VGT, do ETF lá dos Estados Unidos, então a taxa efetiva é de 0,74%. Vamos dar uma lida aqui no que eles trazem pra gente. O fundo, o STK11, é um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já mundialmente conhecido ETF VGT, que é da Vanguard lá nos Estados Unidos. Ele é listado na Bolsa de Nova York. Nos Estados Unidos, o VGT possui cerca de 49 bilhões de dólares sob gestão, investindo em mais de 350 empresas americanas do setor de tecnologia. Eles trazem aqui um gráfico para a gente entender, né, o investimento em cauda longa que se fala. A gente tem aqui uma boa parte do ETF composto por grandes empresas de tecnologia, mas ele também conta em seu portfólio com empresas emergentes que têm um poder de crescimento nos próximos anos, que é o que o mercado chama de efeito de cauda longa, né? Pequenas empresas emergentes aqui ocupam também uma parcela significativa do ETF. Então você investe tanto em empresas já consolidadas quanto empresas com um bom potencial para o futuro. Aqui eles mostram algumas empresas que têm participações no STK11, a gente já viu algumas, Adobe, Apple, Mastercard, Oracle, Salesforce, Intel, a gente tem a Cisco aqui, a HP, a Microsoft, a Visa, PayPal, o Zoom, Nvidia, várias empresas interessantes. Aqui embaixo eles trazem um gráfico da composição setorial que a gente já viu, né? 22% em hardware e armazenamento, 20% em software e essas outras porcentagens aqui para cada um dos serviços. Tem alguns serviços secundários aqui também, né? Como a gente viu, serviços de TI que ocupam 4% do ETF, serviços de internet 2%, componentes eletrônicos 1%, um ETF aqui razoavelmente diversificado. Mas aqui para baixo eles trazem as características que a gente já viu do ETF também e tem aqui uma parte de dúvidas, eu acredito, né? Algumas perguntas interessantes para a gente entender a política de investimento do fundo. A gente tem aqui que o STK11 investirá no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do ETF VGT, como a gente já viu, e os outros 5% aqui, eles podem ser utilizados em posições compradas no mercado futuro, né, para especulação aqui dentro do fundo e em ações de emissores que integram a carteira teórica do índice. Ele pode investir diretamente nas ações que estão dentro desse índice aí das 350 empresas. Bem interessante. As despesas e taxas a gente já viu, 0,74% ao ano. Aqui ele fala um pouquinho sobre o resgate, né? Você tem como resgatar em mercado primário também, mas você vai fazer em mercado secundário, que é através da Bolsa de Valores. Da mesma forma que você compra a cota do ETF na Bolsa de Valores, você vai vender essa cota quando você quiser resgatar, da mesma forma que você faria com a ação, com um fundo imobiliário, com qualquer ativo na Bolsa de Valores. Um ponto interessante que você precisa se atentar é nessa parte da distribuição de resultado. Isso daqui é como os ETFs funcionam no Brasil. Os rendimentos e dividendos oriundos do ETF VGT, né, o STK11 ele investe no VGT, então ele vai receber os dividendos do VGT. Esses dividendos eles vão ser automaticamente reinvestidos no próprio STK11. Os dividendos vão ser incorporados no preço da cota. Aqui no Brasil, os ETFs não distribuem os dividendos. Então, se você compra esse ETF aqui por R$10 e ele distribui ali, por exemplo, R$1 por cota de ETF, ao invés de você receber esse R$1 de dividendos, a cota vai passar a custar R$11. Esse R$1 vai ser integralizado. Custava 10, mais R$1 de dividendos vai passar a custar R$11. Os dividendos não vão para sua mão. É assim que os ETFs funcionam no Brasil. Isso serve para o STK11, serve para o IVVB11, por exemplo, que é um ETF bem famoso, e para todos esses ETFs que estão surgindo por agora. A gente está tendo um movimento aí muito agressivo de surgimento de ETFs,
A gente teve aí o Hash 11, por exemplo, que investe em Bitcoin, a gente teve o Tech 11, a gente teve ETF que investe lá na China. Vários ETFs estão surgindo aí no mercado, o que é excelente para o amadurecimento do mercado. Mas essa é uma característica do mercado em si. Os ETFs aqui no Brasil não distribuem os dividendos. Esses dividendos eles são incorporados no preço da cota. E esse fator aqui, somado com os outros que eu pedi para você guardar na mente, o fato dos ETFs ali terem cobrança de imposto de renda, não ter a isenção para vendas até 20 mil reais, foram os responsáveis pelo título desse vídeo, para eu te falar que você não deve investir no STK11. Essas características dos ETFs brasileiros fazem com que eles tenham uma ineficiência tributária gigantesca quando a gente compara com os ETFs americanos. E é por isso que o título do vídeo está te dizendo para não investir no STK11. Não porque o ETF é ruim, não porque as empresas que o compõem são ruins, não porque o índice ou o ETF que ele replica é ruim, mas porque ETFs, de uma forma geral aqui no Brasil, são ineficientes do ponto de vista tributário. Eu vou te explicar. A uma primeira vista, toda essa questão do imposto de renda e dos dividendos não parece ser ruim. Beleza, não tem a isenção ali para venda de ETFs, mas tá tudo bem. Eu não pretendo vender mesmo, eu invisto a longo prazo, então não vou precisar vender aí a não ser que aconteça alguma emergência. Então esse imposto de renda de 15% no lucro não vai ser tão prejudicial para mim. Seria melhor que tivesse a isenção, mas não tem, então tá tudo bem, não é o fim do mundo. A uma primeira vista, a gente tende a pensar assim. Só que o ponto dos dividendos acaba destruindo essa linha de raciocínio, porque como os ETFs não distribuem dividendos, a sua única forma de ganhar dinheiro com ETFs é vendendo. Se esse ETF, ao longo aí de 30, 40, 50 anos de investimento, nunca vai te distribuir R$1 de dividendos, a única forma que você tem para tirar algum dinheiro disso é vendendo a cota com lucro. Você vai comprar a cota hoje por R$10 e daqui a 15, 20 anos, por exemplo, se você for um investidor de longo prazo, você vende essa cota por um preço maior e fica com lucro para si. É a única forma que você tem para ganhar dinheiro. O ETF não distribui dividendos. E isso daqui vai se converter em uma ineficiência tributária gigantesca, porque você vai ter que pagar imposto de renda. Não existe a isenção aqui no Brasil para venda de ETFs. Lá nos Estados Unidos existe. Você pode vender até 35 mil reais por mês sem cobrança de imposto de renda. Aqui não. Aqui você vendeu qualquer quantia com lucro, você vai pagar 15% de imposto sobre o seu lucro. Então sempre que você vender um ETF, e isso vale para o STK11 e para qualquer outro que está aqui no Brasil, você tendo lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. E como eles não distribuem dividendos, em algum momento, inevitavelmente, você vai precisar vender. Do contrário, você não vai tirar nenhum real desse seu investimento. Beleza? Então ETFs aqui no Brasil, num geral, na minha visão, eles não valem muito a pena quando você compara com o investimento feito diretamente lá no exterior, porque lá você vai ter isenção para a venda de ETFs até 35 mil reais por mês e você vai ter ali o recebimento de dividendos. Você não vai precisar vender essas cotas desses ETFs só se você quiser ou se você precisar, porque eles distribuem dividendos da mesma forma que uma ação ou um fundo imobiliário faz. Aqui no Brasil, eles não distribuem, então eles são mais ineficientes quando a gente compara com os ETFs americanos. E por causa disso, então, se você tiver gostado da proposta desse ETF, eu acho que pode fazer sentido para você investir no ETF original, no VGT, como a gente viu. O STK11, ele compra cotas do VGT e o VGT é que replica o índice lá com as 350 empresas. Então você pode comprar diretamente o VGT na Bolsa Americana, através de uma corretora americana. Hoje em dia, com corretoras acessíveis como a Avenue e a Passfolio, que facilitam muito a vida do investidor brasileiro, que você consegue abrir uma conta aí em 5, 10 minutos no seu computador de graça, sem precisar de muito esforço, eu não vejo muito sentido em você ter que investir no STK11 porque você não tem como abrir uma conta lá fora. Você tem. Então é melhor você investir diretamente lá fora porque vai ser mais eficiente. E a gente tem o ETF original, o próprio VGT, que é um ETF da Vanguard, né? O Vanguard Information Technology. Esse site aqui ele é o ETF.com, um site que eu gosto muito de utilizar para analisar ETFs americanos, e a gente tem várias informações aqui sobre o VGT. A maior parte delas a gente já viu porque ele é basicamente o STK11, né? O STK11 compra o VGT. Mas aqui a gente tem uma descrição do ETF, caso você queira dar uma olhadinha. A gente tem aqui um gráfico de retorno histórico também. Se a gente pegar o VGT nos últimos 10 anos, ele trouxe aí um retorno anualizado de 21,61% ao ano, um retorno excelente aqui, em especial capitalizado pelas grandes empresas de tecnologia que se valorizaram muito, um retorno aqui de 21% ao ano. É excepcional. E aqui embaixo a gente tem algumas informações do ETF. A gente já viu que a gestora é a Vanguard, é uma das 3 maiores gestoras dos Estados Unidos, então muito segura, não tem nenhuma dificuldade aqui. Tem uma boa liquidez, né? Uma liquidez razoavelmente interessante, e a taxa de administração é muito menor do que a taxa brasileira.
A expense ratio aqui, que é a taxa de administração do VGT, é de 0,10%, enquanto aqui no Brasil o STK11 seria de 0,74% ao ano. Seria aqui bem mais caro do que investir diretamente lá fora. Ele tem aqui cerca de 359 empresas, 100% delas são dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a divisão por setores, que a gente já viu, cerca de 50% aqui do ETF está em softwares, cerca de 20% dele está em Apple, né? Então um ETF aqui relativamente bem concentrado em Apple. A gente tem 16% em Microsoft, 4% em Nvidia, 3% em Visa e nessas outras posições aqui, Intel, Adobe, Cisco, só empresas que a gente já comentou aqui nesse vídeo. Enfim, tem várias informações interessantes sobre o VGT e é uma opção aí para você, caso você tenha gostado da proposta e queira investir nesse tipo de ETF. Eu acho que é uma opção bem mais interessante você investir diretamente no VGT ao invés de investir no STK11 aqui no Brasil. Se fosse muito difícil, você poderia ficar com o STK11, mas não é. A gente tem muita facilidade para começar a investir lá nos Estados Unidos. E se você não sabe como começar, eu vou deixar aqui no card um vídeo com um passo a passo que eu fiz, para você entender como que você abre conta numa corretora lá fora e como que você começa a investir diretamente lá fora, beleza? Se fosse difícil, você poderia ficar aqui tranquilamente com o STK11, mas não é. É bem fácil, então eu não vejo muito sentido para você preferir ficar aqui no Brasil ao invés de ir diretamente lá para fora. É bem fácil de fazer, mais eficiente do ponto de vista tributário e ainda vai ser mais barato, porque como a gente viu, a taxa de administração é menor. Fechado então? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal no botão vermelho para você ser notificado todas as vezes que eu publicar vídeo novo. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo o do meu Instagram e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Você tem 7 dias grátis para testar e depois a assinatura custa só R$ 9,90 por mês. A gente tem vários cursos lá dentro e uma aula ao vivo por semana. Clica aqui no link da descrição que você tem 7 dias grátis para testar tudo que está lá dentro da plataforma. Aqui na tela eu vou estar colocando um outro vídeo que eu já trouxe para o canal, que é bem interessante também e eu tenho certeza que você vai gostar de assistir na sequência. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.